Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola especial sobre a transição gradual e ilegítima do Brasil para o semipresidencialismo. O sistema de governo adotado no nosso país está sob ameaça e forças poderosas do parlamento, dos tribunais, da imprensa e dos negócios têm atuado diuturnamente para subverter o Estado democrático de direito, implementando por aqui uma espécie de parlamentarismo branco, um novo arranjo institucional que pretende elevar o protagonismo do Congresso e do Supremo, reservando para a Presidência da República e para os seus ministérios o papel de coadjuvantes, uma coisa alegórica e decorativa. Essa mudança estrutural, que já está em curso, se dá ao arrepio da lei maior e sem o consentimento do povo, do qual todo o poder emana, pelo menos supostamente. É importante lembrar aos autoritários de plantão que o modelo republicano e presidencialista adotado pela Constituição de 88 foi depois chancelado pelo voto direto da população em plebiscito realizado em 1993. Qualquer correção de rumo, portanto, nunca poderia ser implementada sem um amplo debate nacional coroado por referendo popular. Como versa a máxima latina, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Mas não em uma democracia doente, com suas elites de toga e seus tiranos com mandato, que se julgam professores de Deus e, por meio de leis e jurisprudência, se tornaram, aspas, editores de um país inteiro. Isso para usar a exata expressão do senhor Luiz Fux, presidente da mais alta corte do país. É chocante saber que o atual presidente do STF se enxerga como um editor, um corretor, um supervisor, quiçá um censor da nossa república. Nossa enferma república, que deveria caminhar sob o império da lei, proporcionando segurança jurídica aos seus cidadãos. Se te espanta a ideia de um iluministro lendo a Constituição como se coubesse a ele editá-la e modificá-la, que tal essa declaração do senhor Dias Toffoli, feita ano passado lá em Portugal, num desses eventos suntuosos organizados pelo senhor Gilmar Mendes? Aspas para o ex-presidente do STF, indicado ao cargo por Lula da Silva. Nós já temos um semipresidencialismo com um controle de poder moderador, que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo o período da pandemia. Impossível discordar. De fato, nos últimos anos, o STF criou novas leis penais, inventou regras processuais e violou garantias fundamentais de cidadãos comuns e parlamentares. O STF também censurou matérias da imprensa e calou vozes dissonantes nas redes sociais. Nos últimos anos, o STF alijou o Ministério Público das suas atribuições, barrou nomeações a cargos governamentais e interferiu em políticas ministeriais. O STF suspendeu a venda de ativos estatais, parou obras de infraestrutura, impediu a redução de impostos, limitou ações policiais contra o crime organizado. Enfim, a lista de edições ao país é extensa e denota que, assim como relatado pelo ex-presidente do tribunal, o STF atua mesmo como um poder moderador, embora a expressão esteja ausente do texto constitucional. De qualquer forma, não é a primeira vez que o país vive sob a tutela de um poder que se sobrepõe aos demais. Na época do Brasil imperial, o poder moderador era uma prerrogativa dos monarcas legitimado por direito divino. Todavia, com a promulgação da primeira Constituição da República, em 1891, o poder moderador foi extinto do nosso ordenamento jurídico. Mas isso pouco importa. Após mais de um século, o poder moderador foi ressuscitado, não por força de lei, mas por força da vontade de uma meia dúzia de juízes não eleitos que compõem a atual realeza do Brasil. Saudações e reverências ao rei Fux, ao príncipe Toffoli e toda a sua corte de ungidos e iluminados. Aliás, quando Toffoli foi questionado lá em Portugal sobre o parlamentarismo, o sistema de governo que foi rejeitado na Assembleia Constituinte de 88 e rechaçado no plebiscito de 93, o magistrado fez a seguinte provocação, aspas, pergunto eu, por que não tentar o parlamentarismo no Brasil? Sobretudo no Brasil de hoje, onde, sem nenhuma dúvida, o centro da política já é o parlamento? De certo, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão, concorda com o ministro Toffoli. No começo desse ano, ele instituiu um grupo de trabalho para se dedicar à implementação do semipresidencialismo no Brasil. Coordenado por um ex-ministro do STF, repleto de juristas no seu conselho consultivo, o grupo busca interlocução com representantes de países que adotam o parlamentarismo para dar aí mais musculatura à proposta.
Enquanto isso, o Congresso brasileiro, saudoso dos tempos de mensalão e petrolão, segue sequestrando o orçamento nacional e criando despesas impositivas por meio de leis e derrubada de vetos. São rubricas bilionárias como o fundo partidário, o fundo eleitoral, as emendas parlamentares, as emendas de bancada e as emendas do relator. A proposta de orçamento para 2023 contempla 38 bilhões e 800 milhões de reais só em emendas parlamentares. Individualmente, cada deputado e senador terá 20 milhões de reais no ano para destinar aos seus redutos eleitorais, totalizando aí 11,7 bilhões. Já as bancadas estaduais e as bancadas temáticas morderão outros 7,7 bilhões de orçamento. Mas a maior fatia ficará na mão do relator, mais de 19 bilhões de reais. Algumas comparações ajudam a entender quanto dinheiro está na mão do Poder Legislativo. 38,8 bilhões de reais correspondem a quase 5 anos de orçamento do Ministério da Infraestrutura. Só de emenda parlamentar o Brasil vai gastar o dobro do previsto para investimentos públicos, que vão desde o asfaltamento de estradas até a construção de escolas. Com esse dinheiro, seria possível elevar o auxílio emergencial para R$ 600 reais por mês para mais de 20 milhões de famílias até outubro de 2023. É muita verba, mas ela fica aí diluída nos interesses particulares dos nossos 594 deputados e senadores. O fato é que o presidencialismo parece estar com os dias contados. O ativismo do Poder Judiciário e o sequestro do orçamento pelo Poder Legislativo amarram e asfixiam o Poder Executivo, que está perdendo sua autonomia para estabelecer políticas públicas e perdendo a sua capacidade de investimento em programas e projetos de interesse nacional. No final, vai caber à sociedade brasileira, nas urnas e nas ruas, atuar como poder moderador contra tentativas elitistas de tomada do poder. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.